Cheguei agora de uma reunião, me perdoa. Não, mas é assim mesmo, fica tranquila. Seja bem-vindo aí, tá? Obrigada. Então, agora nós chegamos na época do Renascimento, né? Nós estamos falando aqui da evolução do pensamento até chegar no momento em que um grupo de pessoas, surge um movimento chamado movimento daqueles que descobrem a sociologia, né? Que não existia esse termo cunhado, sociologia, antes do século XIX. Tá? Então, nós estamos vindo da história desde a época lá dos filósofos pré-socráticos, estamos falando para eles, sempre houve uma busca de uma resposta, né, para cada momento tem uma ideia, cada momento tem uma influência, cada momento tem uma maneira de se pensar, e cada vez que chega um conflito de ideias, surge um novo, e quando surge um novo conceito, coisas novas, um novo pensamento tem que ser criado. E na época do Renascimento foi um momento importante, vocês vão concordar comigo, eu vou falar de alguns expoentes desse momento do Renascimento. Olha o nome, Renascimento, né? Renascimento de quê? Alguém devia estar morto, né? Será? Ou alguém, sei lá, estava precisando de dar um... É igual alguém que está tendo um ataque de coração, aí dá aquele pá, né? Dá aquela descarga, né? O coração está parado, para que o coração bater de novo. Então, o Renascimento foi tipo uma descarga dessa aí, né? No coração da humanidade, no momento. Então, esse Renascimento ele foi importante movimento de ordem artística, né? Cultural também, e científica. Pregava que a razão era uma manifestação do espírito humano que colocava o homem mais próximo de Deus. O Renascimento surgiu entre o século XIV, que é lá pelo ano 1300, né, até o século XVI, que é o ano 1500. Veja se não foi essa época, irmãos, a época onde as coisas começaram a acontecer mesmo. As grandes descobertas, a América foi descoberta no Renascimento, no ano 1490, 1492. O caminho para as Índias foi descoberto por Vasco da Gama. Não foi o Flamengo, não, foi o Vasco. O Vasco da Gama descobriu o caminho das Índias, em 1498. O Brasil não foi descoberto em 1500, tá? Desculpa aí desconstruir aí para vocês. O Brasil foi descoberto em 1499 por Duarte Pacheco, descobriu a região norte. Por que eles vieram? Porque o Colombo já tinha descoberto a América quase 10 anos antes, irmãos. Eles já sabiam que tinham terras aqui. Portugal mandou gente para cá antes do Cabral. O Cabral não veio descobrir o Brasil, ele só veio tomar posse, colocar as estacas lá do Rio Grande do Norte até o sul do Brasil. O Tratado de Tordesilhas foi feito antes do Brasil ser descoberto. É que eles já sabiam que tinha terra aqui. Tanto é que o Cabral, quando passou no Brasil, ele passou e foi para as Índias, né? Aquelas 13 caravelas, uma que se perdeu no caminho, 12, né, ficaram. Ele só veio de passagem e foi para as Índias lá, foi para a Índia, lugar onde o Vasco da Gama já tinha ido, já tinha descoberto. Então, em 1499 veio o Duarte Pacheco, descobriu o norte, e o Bartolomeu Dias descobriu a parte sul. Levaram lá a resposta lá para o rei de Portugal e depois ele mandou o Cabral para cá. Então, foi nessa época, na época do Renascimento. É a época que as pessoas começaram a desenvolver mais, ou ter mais liberdade de pensamento, né? Aquele famoso Erasmo de Roterdã também é dessa época. Quem foi o Erasmo de Roterdã? Foi aquele que uniu aqueles manuscritos, reuniu aqueles manuscritos antigos, bizantinos, né, da família 35, chamado, e fez o texto que nós temos hoje do Novo Testamento grego. Foi nessa época também. A reforma protestante foi também na época do Renascimento, não foi 1517, olha só quanta coisa boa aconteceu. O Michelangelo, Leonardo da Vinci também são dessa época. O Galileu Galilei, aquele que trouxe o choque contra a Igreja Católica, quase que ele morre por causa da descoberta dele. Ele era um astrônomo, né? Ele era um astrônomo e ele descobriu que não era
não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol. Ele descobriu a teoria do heliocentrismo, porque a igreja pregava o geocentrismo, né? Que dizia que era... Desculpa, era o A contrário. Terra era o centro. O contrário. Heliocentrismo é Sol o centro, e ele descobriu o heliocentrismo. A igreja defendia o geocentrismo. Tá? Diziam que a Terra era o centro de todas as coisas. Aí a Santa Inquisição chamou ele e falou assim, ou você desmente ou tu vai morrer. Aí ele falou assim, não, é tudo mentira, tá? Não vou morrer não. A igreja tem razão. Aí diz que quando ele estava morrendo, né, ele ficou com aquilo entalado, né? E a Santa Inquisição era assim, mano. Escreveu, não leu, já era. Né? Aí diz que quando ele estava à morte, né, ele pegou, já estava nas últimas forças, ele pegou e disse, e aí, o Galileu, quais são suas últimas palavras? Aí ele diz o seguinte, é a Terra que se move em volta do Sol. Aí ele confirmou, né? Ele falou, se move, né? Falou em latim, se move, né? Então, agora nós chegamos nesse momento do renascimento, né? Então, já temos no Renascimento, né? E após, em 1493, com a queda do Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, até a Revolução Francesa. Então, aí surge a chamada a Idade Moderna, né? Só que, irmãos, nesse período, depois aqui, o Renascimento foi até o século XVI, né? Aí depois vem a Idade Moderna, né? Que vai até 1789, que é a Revolução Francesa. Então, agora, você vai entender, porque eu falei para vocês no início, por que nunca houve sociologia antes do século XIX. Nunca houve. Tá? Então, no final dessa Idade Moderna, que é no século XVIII, que é 1789, que começa ali com a Revolução Francesa, tiveram dois grandes acontecimentos nessa época, no século XVIII, né? São duas grandes revoluções. A primeira é chamada Revolução Industrial e a segunda é a Revolução Francesa. Então vamos falta mais uns minutinhos para a gente tomar aquele cafezinho, né? Cada um toma na sua casa, eu não vou poder pagar para ninguém hoje, tá? Vamos andar só mais um pouquinho, daqui a pouquinho dá um descanso para os irmãos aí. Então, a partir então do século XVIII, metade do século XVIII para frente, um pouquinho, surgem então essas duas grandes revoluções. Vamos falar primeiro da Revolução Industrial. Você sabe que até a Revolução Francesa, 1789, o mundo ele vivia em função da agricultura, do extrativismo. O Brasil mesmo teve aí suas várias fases, né? Primeiro foi a fase do pau-brasil, depois foi a do ouro, né? Depois vem do... Cana-de-açúcar? Não, desculpa, bem lembrado. Primeiro foi o pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois o café, né? Do ouro, desculpa, e depois do café. Não teve da borracha também, mas foi de menos expressão. Mas primeiro foi pau-brasil, cana-de-açúcar, depois vem do ouro, né? E depois o café. E também a borracha, que já foi mais próximo, né? Depois lá a Indonésia chutou o Brasil, né? Porque o Brasil coleta o látex, né? A borracha, ele vai de árvore em árvore, tem que procurar as árvores no meio da floresta. E a Indonésia foi esperta, eles fizeram plantação de seringueira, né? Então é um lugar que só tem seringueira, pô. É muito mais fácil de colher do que ir na floresta e ficar procurando onde é que está a seringueira, né? Mas enfim. Então o Brasil vivia de extrativismo e vivia de escravidão. Os escravos. E como a Revolução Industrial começa lá na Inglaterra, você vai entender que o porquê que o inglês ele então começa a proibir o tráfico de escravo no mundo. Foram os ingleses que começaram a proibir, sabe disso, né?
era uma grande marinha da época, era uma potência mundial, era uma esquadra que era uma potência mundial. E eles praticamente proibiram o tráfico de escravos no mundo. O Brasil foi o último país do planeta a deixar o tráfico de escravos, vocês sabem disso, né? Chegou no ano de 1808, quando o Dom João VI veio para o Brasil, quando a corte foi transferida para o Brasil. Rapaz, você chama português de burro, mas português é esperto, cara. Olha o que o português fez. O Napoleão invadiu lá, estava invadindo tudo quanto é país lá da Europa. O Dom João VI sabia que ele ia invadir Portugal a qualquer momento. O que o Dom João VI fez, meu irmão? Ele falou assim, não vai invadir aqui não. Ele pegou aquelas naus, daqueles navios, na época dele já eram uns navios bem grandes, né? Navios de 70 metros, enormes. Botou a mudança da corte todinha, até o pessoal da igreja, irmãos. Ele transferiu Portugal para o Brasil. Ele não mudou-se para o Brasil, ele transferiu a corte. Quando Napoleão chegou lá em Portugal para invadir, os portugueses ficaram, porque só ficaram os pobres, né? Os ricos foram tudo embora, vazaram. Quando Napoleão chegou lá, aí, cadê o rei? Não, aqui não é Portugal mais não, Portugal está lá no Brasil. Olha só, que malandro. Você quer invadir Portugal, vai lá no Brasil, Napoleão. Olha só que esperto, meu irmão. Ele transferiu a corte para o Brasil, cara. Logo depois, Napoleão tomou um sacode, perdeu lá dos ingleses. Mas olha só, mas o português ele fugiu de lá com a ajuda dos ingleses. Aí o inglês sabia que o Brasil trabalhava, era um dos maiores traficantes de escravos, né? Aqui no Brasil, do mundo. Depois do Brasil tem lá Cuba, aquela área de Cuba ali também. A Cuba, eles levaram muitos escravos para lá dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil é imbatível. Então o inglês falou o seguinte, ó, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão ter que acabar com os escravos, com esse tráfico de escravos. Ou vocês param com o tráfico de escravos, ou eu não vou mais dar suporte para vocês, não. E Portugal vivia num perrengue violento, né? Aí ele falou assim, não, tá bom. Aí lá pelo ano de 1840, por ali, 40 não, antes até, foi antes, 1820, até antes da independência, o Brasil fez aí uma lei interrompendo o tráfico de escravos. Só que a lei existia, mas o tráfico continuou. E essa lei passou a ser chamada a Lei para Inglês Ver. É de onde veio um termo chamado... isso é para inglês ver. Já ouviu falar isso? É para inglês ver. Então, quando o inglês chegou, cadê a lei? Está aqui, ó. Mas era só para o inglês ver, porque o tráfico, o rolo continuava comendo lá, o couro continuava comendo. Toma ele traficar escravo. Até que chegou um momento que eles tiveram que parar, né? E o Brasil, em 1888, tiveram lá as outras leis, a lei do sexagenário, do ventre livre, né? Depois veio a Lei Áurea, abolindo de uma vez por toda os escravos, né? Quer dizer, os escravos não foram libertos, eles foram liberados, né? Porque os coitados não deixaram eles ter uma profissão, né? Os coitados não tinham onde morar, não fizeram um projeto, um programa de libertação deles, dando um suporte para que eles pudessem ter profissão. Eles abriram as portas das fazendas, o escravo não tinha para onde ir, vai para onde? Alguns saíram, passavam uma semana, voltavam. Vai para onde? Não tem onde morar. Vai morar onde? Vai morar onde pode. No Rio de Janeiro, não tinha onde morar, eles iam morar, não podia morar na Praça 15, vai morar nos lugares próximos ali, onde eles podiam fazer comércio. Começaram a subir o morro. A primeira favela do Brasil foi ali, ali do lado da Central do Brasil, né? Que é o Providência, né? O nome Providência, inclusive, vem daqueles soldados que foram para a Guerra dos Canudos, lá em 1498, lá no Pernambuco. Quando voltaram da guerra, eles ficaram esperando o exército dar terra para eles, casa para eles morarem, que não tinham onde morar. Estavam aguardando a providência do exército. Então, enquanto não arrumava essas terras, não davam uma providência, não tinha uma providência para eles, eles começaram a morar nos morros em volta do quartel do exército e virou o Morro da Providência. E até hoje estão lá, né? Então, quem já estudou história sabe disso aí.
Então, com essa lei, os escravos eles não foram libertos. Mas olha só, tudo isso para falar, só vou terminar essa parte aqui, sobre essa revolução industrial. O inglês ele não mandou terminar com a ele não mandou terminar com a escravidão porque ele era gente boa, não. Ele mandou terminar com a escravidão porque, como na Inglaterra estava começando ali a revolução industrial, já tinha começado, né? Já fazia já uns 50, 60 anos já que tinha começado a revolução industrial lá na Inglaterra. Não interessava por inglês o escravo. Não interessava por inglês, como ele estava produzindo bens de consumo, ele não queria escravo, ele queria consumidores. Tá? Então, começa a surgir um outro sistema de pensamento que dá a ideia de que eles estão querendo o bem, né, de libertar o povo, não querem mais que as pessoas fiquem escravas, mas de um outro lado, um outro prisma, uma outra perspectiva, a pessoa acaba sendo escrava de consumo, né? Ela vai ser liberta de um lado, mas eles querem ela presa, escrava de um outro lado. Então, de um lado eu fui liberto do trabalho forçado, mas do outro passo a ser escravo de consumo. Tá? E vai surgir, lembra mais uma vez, eu vou sempre lembrar, todas as vezes que muda-se aquele chamado corpo, todas as vezes que muda a ordem social, o corpo teórico também muda. Então, a ordem social vai mudar. Não vai ter mais escravo, olha que legal. Então, vai mudar a ordem social. Não tem mais escravo. Né? Agora vai começar, vai ter que ter uma nova ordem. Não é a nova ordem mundial, não. Tá? É uma nova ordem mundial, uma outra coisa também. Vai ter agora um novo corpo teórico. Tá? Professor, a nova ordem mundial também seria um tipo de sociologia também? Claro que é. Claro que é. A nova ordem social, novo ordem secularum, é sim. E nós estamos caminhando para isso, né? Isso é bíblico. A gente não tem como impedir isso, irmãos. A gente pode orar para Deus nos guardar nesse meio aí. Mas entenda só, até um pastor me ligou esses dias aí com respeito até essa Covid, o que eu achava disso aí, que se Deus estava nisso aí, né? Tal. É um questionamento que surge na cabeça de qualquer um, né? Eu falei para ele o que eu acho. Que eu entendo, né? Eu entendo o seguinte, que a vontade de Deus é igual um rio que corre. É um rio que corre. Esse rio vai chegar no lugar que Deus quer que chegue. Só que no meio da jornada, até chegar lá, muitas coisas entram e saem desse rio. Mas o rio não para. Ninguém pode parar. O que vai acontecer, vai acontecer. Então, muitos personagens entram e saem desse rio. Agora, o que cabe a nós fazermos? Nós temos que orar, pedir a Deus graça para nos manter intactos e ilesos nesse rio aí, enquanto ele está nessa jornada aí. Pelo menos eu acredito num arrebatamento, né? Tem uns que não acreditam, né? Que vão passar pela grande tribulação, mas não vai fazer diferença nenhuma. Professor, esse fato de estar acontecendo Covid também está tendo uma mudança de ordem social, né? Claro que já mudou. Né? Hoje você Já não mudou, pode sair na rua, já mudou a ordem social, muda também o corpo teórico. Qual a teoria agora? Você não pode sair de casa. Não, a ordem para alguns é fique em casa, para outros saia, bota a máscara, passa álcool gel. Isso não deixa, é um corpo teórico isso. Passou a ser obrigação. E, de certa forma, irmão, já que você levantou essa bola aí, né? De certa forma, isso é um experimento social. Eu vejo que o anticristo não vai ter problema nenhum para fazer o que ele quer. Isso é tipo um experimento. Treinamento, né? Hã? Um treinamento. É um experimento. Só um treinamentozinho. É um treinamento. É uma experiência que está se fazendo. Não vamos longe. Vê algumas prefeituras aí, uns prefeitos aí, arbitrariedade de arrancar as pessoas de dentro de casa. Espancar uma mulher que está sentada na praça. O outro que foi tirado de dentro da água do mar. E a gente sabe, isso aí é comprovado cientificamente, que o lugar mais seguro para a gente estar é fora de casa.
nos Estados Unidos, 70% das pessoas contaminadas foram contaminadas dentro de casa. Então, o lugar mais seguro é fora de casa, não é dentro. Mas, entendeu? É o experimento, é a teoria, né? Mudou a ordem social, muda também esse corpo teórico. Nós vamos tomar um cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. Já anota aí a pergunta que você tiver para fazer. Tá? Eu estou vendo que vocês estão muito quietos aí, não sei. Eu não sei se vocês são muito especiais, estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada e estão fingindo que estão aquela cara assim de paisagem. Professor, hoje é o primeiro dia, hein? Vocês estão meio milindrados, está parecendo. Porque hoje é o primeiro dia ainda, fica tranquilo. Vai todo mundo se soltar. Daqui a pouco você vai ver daí. Tá bom. Não, mas os irmãos têm toda a liberdade para interromper, tá? Eu gosto muito de debate, eu gosto muito de discussão. Discussão, assim, no bom sentido, tá? Não é discussão quebrar o pau, não. Discussão, discutir, né? Chegar num denominador. Eu estou com a minha tese aqui, você vem com a sua antítese, a gente forma uma síntese, né? E essa síntese faz uma nova tese. E vamos indo, seguindo aqui a recomendação hegeliana. Vamos tomar o café, então? Daqui a pouquinho a gente volta.